Era uma pequena cidade rodeada por densas florestas, onde a vida seguia um ritmo lento e tranquilo. No coração da cidade, havia um parque antigo, com árvores centenárias, cujas raízes se entrelaçavam com os segredos do passado. Durante o dia, o parque era um refúgio de paz, com crianças brincando e idosos passeando, mas à noite, ninguém ousava entrar. Diziam que o parque havia sido construído sobre um cemitério muito antigo, cujas lápides haviam sido esquecidas com o tempo, muito antes da cidade existir. Aquele solo abrigava os corpos de pessoas que ninguém mais se lembrava. Os moradores mais velhos contavam histórias de pessoas que haviam desaparecido misteriosamente no parque, para nunca mais serem vistas. Outros falavam de vozes que ecoavam pelas árvores, sussurrando segredos sombrios e proibidos. Mas a maioria dos jovens da cidade tratava essas histórias como meros contos para assustar crianças. Uma noite, um grupo de adolescentes decidiu desafiar as lendas. Era Halloween, e o espírito de aventura estava no ar. O grupo era formado por 5 amigos inseparáveis: Lucas, um garoto corajoso, que sempre liderava as brincadeiras; Sofia, que tinha uma curiosidade insaciável e uma paixão por histórias de terror; Ana, que embora temesse o desconhecido, nunca queria ficar de fora das aventuras; Pedro, sempre o mais cético e que adorava desafiar o que considerava superstições; e Tiago, o mais novo do grupo, que sempre seguia os outros para não ser deixado para trás. Ao cair da noite, eles se encontraram na entrada do parque, sem mochilas, lanternas ou qualquer outro equipamento, apenas com o brilho fraco dos celulares e suas roupas de frio. Eles riam e zombavam das histórias que ouvira de seus avós. Afinal, para eles, tudo não passava de invenção de gente que vivia de lembranças do passado. Assim que cruzaram o portão enferrujado do parque, o som das folhas secas esmagadas sob seus pés começou a ecoar pelo lugar. O vento que balançava as copas das árvores produzia um som quase como um lamento, mas ninguém deu muita atenção. A trilha, que durante o dia parecia um caminho pacífico, logo começou a se transformar. As sombras das árvores se alongavam, e os galhos pareciam se estender para tocar os jovens, como se o próprio parque quisesse impedir sua passagem. Enquanto caminhavam mais profundamente, Sofia parou abruptamente e chamou os outros. Ela tinha certeza de que vira algo se mexer entre as árvores à sua esquerda. Era uma figura, alta e encapuzada, que se dissolveu na escuridão, assim que ela tentou apontar. Deve ter sido sua imaginação, disse Pedro, tentando esconder a própria apreensão. No entanto, o grupo decidiu seguir em frente, embora a tensão começasse a se apoderar deles. Minutos depois, as vozes das árvores começaram a surgir. No início, era apenas um murmúrio indistinto, como o vento entre as folhas, mas logo, as palavras começaram a se formar, sussurros distintos, que vinham de todos os lados. Vocês não deveriam estar aqui, repetia a voz, ecoando na escuridão. As palavras eram pronunciadas em um tom frio, quase zombeteiro. Tentando manter a calma, Lucas sugeriu que voltassem, mas ao virarem, perceberam que não estavam mais na mesma trilha. O caminho que conheciam tão bem durante o dia parecia ter desaparecido, substituído por uma floresta densa e intransponível. O pânico começou a se instalar, enquanto eles tentavam, em vão, encontrar a saída. As luzes dos celulares piscavam e falhavam, deixando-os na penumbra. Ana, que já estava à beira do desespero, começou a correr, acreditando ter visto uma luz à distância. Os outros a seguiram, mas, ao chegar ao ponto onde a luz deveria estar, encontraram apenas uma clareira vazia. Ali, no centro da clareira, havia uma velha estátua de pedra, representando uma figura, encapuzada segurando uma foice. A estátua parecia olhar diretamente para eles, com um olhar vazio e inexpressivo que causava arrepios. De repente, Pedro sentiu uma mão gelada em seu ombro. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém lá. O que foi? Perguntou Tiago, ao ver o amigo empalidecido. Pedro tentou rir, mas sua voz tremeu. Nada, só o vento, mentiu, enquanto seu coração batia acelerado. Os 5 decidiram que precisavam sair dali imediatamente, mas conforme tentavam encontrar o caminho de volta, algo estranho começou a acontecer. A floresta ao redor parecia se mover, mudando de forma a cada passo que davam. Era como se o próprio parque estivesse vivo, brincando com eles, transformando-se em um labirinto interminável. Um a um, os jovens começaram a desaparecer. Primeiro foi Ana, que, correndo à frente,
se perdeu na escuridão. Seus gritos ecoaram pelo parque, mas ninguém conseguiu encontrar sua localização. Depois, Sofia e Lucas desapareceram juntos, puxados por algo invisível, enquanto os outros assistiam impotentes. Restaram apenas Pedro e Tiago, desesperados, correram de volta para a entrada do parque, mas parecia que nunca chegavam a lugar nenhum. A estátua de pedra apareceu repetidamente em seu caminho, como se estivesse observando-os a cada aparição. Uma sensação de frio tomava conta deles, como se a morte estivesse próxima. Finalmente, quando Pedro e Tiago chegaram à entrada do parque, algo estava errado. Eles não saíram na cidade, mas em uma paisagem completamente diferente. As árvores se estendiam infinitamente em todas as direções, e o céu estava perpetuamente coberto por nuvens escuras. Eles estavam presos, não em um parque, mas em um mundo distorcido, onde o tempo e o espaço não tinham sentido. Dias se passaram, ou talvez semanas. Pedro e Tiago vagaram sem rumo, sem comida ou água, suas mentes gradualmente sucumbindo ao desespero. Eles começaram a ouvir os sussurros novamente, mas agora, as vozes soavam quase amigáveis, tentando convencê-los a se render. Eventualmente, Pedro desapareceu sem deixar vestígios, deixando Tiago completamente sozinho. Tiago, o mais jovem do grupo, foi o último a desaparecer. Ele foi encontrado meses depois, vagando pela floresta que cercava a cidade, completamente desorientado e incapaz de explicar o que havia acontecido. Seus olhos estavam vazios, como se sua mente tivesse sido arrancada de seu corpo, e ele nunca mais falou novamente. As autoridades locais tentaram entender o que aconteceu, mas o parque foi fechado, lacrado, considerado perigoso e proibido. Dizem que, se você entrar naquele parque à noite, ainda pode ouvir os gritos daqueles que ousaram desafiar as sombras e, se prestar atenção, talvez possa ver uma figura solitária, vagando entre as árvores, presa eternamente em um pesadelo do qual nunca poderá escapar. O parque agora permanece em silêncio, suas trilhas cobertas por folhas caídas, e o portão enferrujado bloqueia a entrada. Mas, à noite, sobe a luz da lua. Algumas pessoas juram ver sombras dançando entre as árvores, sombras que parecem estar esperando por novas almas que se atrevam a desafiar o que nunca deveria ser perturbado. Gostou da nossa história assustadora? Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais contos aterrorizantes. Ative o sininho para receber notificações e ser o primeiro a ouvir as novas histórias que vão te deixar sem dormir. Deixe seu like se você curtiu o vídeo e compartilhe com seus amigos que adoram um bom susto. Comente abaixo qual foi a parte mais assustadora para você e sugira temas para as próximas histórias. Até a próxima! E lembre-se, o medo está sempre à espreita.